LCI, LCA, CDB, RDB, Selic, CDI. CDI eu posso investir ou é apenas uma taxa? Calma, acabou o problema com essa sopa de letrinhas a partir desse vídeo aqui. Eu vou explicar cada uma de uma forma bem simples para você e bem rápido também, e o que você precisa saber. E também se vale a pena afinal investir em cada uma delas ou não. Vamos lá? E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Aqui é o Luciano Fernandes e eu tô aqui produzindo conteúdo para a sua liberdade. Esse vídeo aqui é sobre investimentos. Se você gosta de investimentos, já chega se inscrevendo no canal, dando like, se você gosta, dando dislike, se você não gosta, enfim, faz o que você quiser, eu vou sempre produzir o melhor conteúdo que eu puder aqui. E o vídeo vai ser rápido, eu prometo, eu só quero explicar para você o que é essa sopa de letrinhas. Infelizmente, as pessoas deixam de investir, deixam de construir patrimônio, e quem constrói patrimônio constrói liberdade. Infelizmente, deixam de fazer tudo isso por conta da sopa de letrinhas, da dificuldade, e isso foi feito para que você não entenda, mas é simples, eu vou explicar cada uma delas de uma forma bem rápida que você entenda, tá bom? Primeira delas é a Selic. Selic quer dizer Sistema Especial de Liquidação e Custódia, mas não precisa saber disso. O que você precisa saber? Selic, na verdade, é a taxa Selic. É a taxa básica de juros da nossa economia. Ela é determinada pelo Banco Central, né? Pelo governo. Então, o que quer dizer isso? A taxa básica de juros da economia ela é um parâmetro para todo o mercado financeiro. Então, por exemplo, assim, se a taxa Selic está alta, então os investimentos que são balizados na taxa Selic, os investimentos de renda fixa, também têm uma rentabilidade mais alta, o que é bom. Quando a taxa Selic está baixa, esses investimentos tendem a render menos. Só que, quando a taxa Selic está alta, que você é bom para os investimentos, mas é ruim para quem pega dinheiro emprestado. É bom para quem investe, é ruim para quem pega dinheiro emprestado. Por quê? Porque vai ficar mais difícil você financiar um carro, uma casa, porque o juro do financiamento vai ficar mais alto. Quando baixa a Selic, fica mais fácil você comprar aí algum bem financiado. Então, a taxa básica de juros da nossa economia, ela é determinada, então, como eu disse, pelo Banco Central, através de um órgão chamado Copom, que se reúne 8 vezes no ano. E é por isso que você vê, baixou a taxa Selic, subiu a taxa Selic, e na próxima reunião do Copom, é isso, é basicamente isso. Eles se reúnem e veem como é que tá. Vamos manter? Vamos subir? Vamos cair um pouquinho? Isso é de acordo com a inflação, tá bom? Agora os outros são mais simples ainda. A segunda que eu vou te explicar aqui é o CDB, que você já deve ter ouvido falar muito. CDB quer dizer Certificado de Depósito Bancário. E o que você precisa saber? Que é um tipo de investimento de renda fixa, onde você empresta dinheiro para o banco. Sim, em vez de pedir dinheiro emprestado para o banco, você empresta dinheiro para o banco. E o banco fica livre para fazer o que quiser com esse dinheiro enquanto o seu dinheiro está lá. Você sabe que o banco fica girando com o seu dinheiro enquanto você deixa o dinheiro lá e ele te paga uma taxa por isso. Ele vai emprestar a valores muito mais altos, por exemplo, no cheque especial ou nos financiamentos habitacionais, e você vai ganhar uma taxa ali. Então o CDB é isso, é um tipo de investimento de renda fixa. O RDB é um primo do CDB, tá? Ele é o Recibo de Depósito Bancário. O que isso quer dizer? Na prática, para nós não muda nada. Na teoria é que o CDB ele pode ser emitido só por bancos. O Recibo de Depósito Bancário pode ser emitido também por sociedades de crédito e financiamento e cooperativas, tá? Isso não interessa. Ele funciona muito parecido com o RDB, você empresta dinheiro para o banco, então você ganha uma taxa e o banco fica girando com o seu dinheiro. Agora, tem outros dois tipos de empréstimo que você faz ao banco que você já ouviu falar aí, que é LCI e LCA. O que é? Letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. O que isso quer dizer? Bom, você empresta dinheiro para o banco e o banco tem que emprestar para um determinado fim. No CDB, no RDB, ele fica livre para fazer o que quiser. Aqui, na letra de crédito imobiliário, por exemplo, o banco tem a obrigação de pegar esse dinheiro e emprestar, fazer empréstimos para o mercado imobiliário, ok? E LCA, letras de crédito do agronegócio, o banco fica obrigado a pegar esse dinheiro e emprestar para desenvolvimento do agronegócio, para empréstimos do agronegócio. Agora uma sigla muito importante que é a CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Eu vejo muita gente falando, você não quer investir no CDI, vale a pena. Você não quer comprar o CDI, vale a pena. Você não compra o CDI, você não investe no CDI. O CDI é a taxa que os bancos cobram uns aos outros para emprestar dinheiro. Sim, os bancos também emprestam dinheiro uns aos outros todos os dias e você não pode investir no CDI. Então ele é uma taxa, assim como a taxa Selic, ele é uma taxa. Essa taxa, ela acaba balizando os nossos investimentos de renda fixa. Mas Luciano, isso não era a Selic? Pois então, o CDI ele é muito pertinho da Selic. Ele é sempre 0,1 abaixo, é só um pouquinho. Por isso que os investimentos que você compra, eles são descritos em porcentagens do CDI. Então você tem que sempre, claro, procurar a melhor rentabilidade, mas avaliar o risco. E tem mais um que não é investimento, que você não pode investir, que você já ouviu também, que é o FGC,
o Fundo Garantidor de Crédito. O que é isso? O Fundo Garantidor de Crédito é uma entidade privada sem fins lucrativos. Significa, basicamente, de uma forma simples, os bancos, as instituições financeiras se juntam e fazem um fundo, cada um coloca um pouquinho de dinheiro ali. O objetivo não é ter lucro, o objetivo é segurar os investimentos feitos pelas pessoas físicas, eu e você, nesses bancos. Então, por exemplo, se um desses bancos que está aqui, que faz parte do FGC, se um desses bancos quebra, então ele não vai ter condições de pagar para você e para mim os investimentos que a gente tinha feito no banco. Então o FGC vem e paga, ele garante esse investimento que eu e você fizemos caso aquela instituição financeira venha a quebrar. Na prática, a gente sabe que o FGC não tem dinheiro suficiente para cobrir tudo que está coberto por ele. É claro que não vai haver uma quebradeira de vários bancos ao mesmo tempo, mas se acontecesse, o que se tem hoje é que o FGC teria aí o dinheiro para cobrir de 2 a 3% do que está assegurando. Complicado, hein? Complicado. Por isso que a garantia do FGC não é lá a melhor garantia do mundo. Tá, mas beleza. Então você já entendeu o que é taxa Selic, CDB, RDB, LCI, LCA, CDI e FGC. Agora você entendeu, na prática, não entendeu, volta a ver esse vídeo de novo, você entende, é simples. Tem que entender o que é e como que isso afeta na sua vida, tá bem? Então vamos falar de investimentos agora, tá? O que eu tenho desses investimentos aí? Olha, o único que eu tenho do que é investimento, que é CDB, RDB, LCI e LCA, é CDB e RDB que eu uso para reserva de emergência. Quando, Luciano? Quando eles têm liquidez diária. Então tem CDB e RDB que tem liquidez diária e tem uns que não tem. Liquidez diária é você poder tirar o seu dinheiro a qualquer momento e por isso que serve para reserva de emergência. Eu só tenho na minha reserva de emergência. Para a minha carteira de investimentos eu não tenho nenhuma dessas. Eu tenho o Tesouro Selic, que é um título do Tesouro Direto que rende a mesma coisa que a taxa Selic e é o investimento mais seguro do país. Ele não tem a garantia do FGC, ele tem a garantia do próprio governo, tá bem? Agora, FGC eu não posso investir, a taxa Selic diretamente eu não posso, o CDI também não. Como eu já expliquei, o CDI é uma taxa onde os investimentos de renda fixa são balizados por ela. E é impressionante como quem está começando sempre quer investir, me pergunta, LCI é bom, LCA é bom? Gente, não é, tá? Não é bom. Eu já comprei lá no início, não é bom. Você perde liquidez, não rende tanto, não vale a pena. Ela perde para outros investimentos, tá bem? Então, a única coisa que vale a pena, na minha opinião, que eu tenho hoje é o CDB e o RDB com liquidez diária para o colchão de emergência, a famosa reserva de emergência. E o que eu tenho na minha carteira de longo prazo é Tesouro Direto, o melhor investimento de renda fixa na minha opinião, ações e fundos imobiliários que são renda variável e assunto para outro vídeo. Então agora você já sabe, mande esse vídeo para quem tem dificuldade e não entende ainda as letrinhas, só não pode deixar de investir por causa das letrinhas, tá bem? E é isso, seja também inteligente, eu vejo você no próximo vídeo, tchau!